Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do ICI Brasil. Meu nome é pastor Daniel Gostaldo, eu sou pastor aqui em Campinas e eu vou estar tratando com vocês aqui a respeito de doutrina da salvação. Dentro de doutrina da salvação, gostaria de apresentar para vocês a salvação preparada por Deus. Também vamos abordar a questão do arrependimento, vamos falar também a respeito da fé e a conversão propriamente dita. E mais adiante nós vamos nos encontrar novamente quando nós vamos tratar sobre santificação. Mas eu quero, para dar início a esse estudo de doutrina da salvação, trazer para nós um esclarecimento, uma definição a respeito da doutrina mesmo da salvação, do termo doutrina da salvação. Dentro de teologia sistemática, essa prática que nós temos de dividir a teologia para poder estudar bloco a bloco, a doutrina da salvação nós chamamos de soteriologia, como você pode ver aí no seu slide, e a definição de dicionário de soteriologia é a seguinte: é o estudo da salvação humana. A palavra é formada a partir de dois termos gregos, sotérios, que significa salvação, e logos, que significa palavra ou princípio. Então, por definição, nós já temos que doutrina da salvação é todo o estudo, tudo aquilo que envolve a salvação. E eu queria também esclarecer a vocês que nós vamos trabalhar com vários termos, vamos conhecer alguns termos, como se estivéssemos dissecando o termo salvação. Então, são termos que estão associados à salvação e fazemos essa divisão para que seja mais fácil da gente estudar. Quando você tiver o conhecimento de todos eles, você vai ver que, de certa forma, eles estão interligados. Mas o estudo sistematizado faz com que a gente possa aprender melhor, com que a gente consiga entender melhor toda essa obra da salvação preparada pelo nosso Deus. Se nós olharmos agora para esse versículo, que podemos chamar de versículo central da palavra de Deus, esse que apresenta aí para você também no seu slide, diz assim, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo anuncia a presença do Senhor Jesus, mas no nosso estudo nós estamos entendendo a providência de Deus para a nossa salvação. Aquilo que Deus começou a planejar. Deus, com um amor imenso, pensou em nós, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, na nossa incapacidade de nos salvarmos, e Ele então planejou, Ele arquitetou todo esse projeto, esse plano de salvação. O seu Filho, a parte fundamental desse trabalho, aquele que morreu por nós, então é a expressão da graça do nosso Deus, a expressão do favor desse nosso Deus. Então, entendendo a princípio, essa preparação de Deus, aquilo que Deus montou para nós, eu quero falar sobre a graça, justamente esse termo que eu apresentei para vocês e que nós muitas vezes definimos como um favor imerecido de Deus. O versículo que aparece para você agora, no seu slide, está em Efésios capítulo 2, é o versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendemos então que uma providência de Deus para nós, para que a gente fosse salvo, surgiu. Deus então entrou, interferiu na nossa situação, interferiu na nossa condição, na nossa história, para que a gente pudesse ser salvo. Entendemos a graça então como algo que vem de Deus. Podemos dividir essa graça em dois tipos. Podemos falar da graça comum, que é a graça que todos os homens podem experimentar, a graça que todos eles podem usufruir, independente daqueles que são salvos, mas focamos agora na graça salvadora, esse favor, esse projeto de Deus que envolve então a salvação. Lembrar que nós tínhamos uma separação com Deus, e esse favor, então, de Deus veio para eliminar tudo isso. A graça, então, não é simplesmente Deus perdoando as nossas dívidas. É muito além do que isso. Ele providenciou uma forma para que essas dívidas fossem pagas através de Jesus Cristo. Então, esse favor é um favor que está disponível para todas as pessoas. Todos eles podem alcançar essa graça, mas só alcançam aqueles, então, que reconhecem que é uma providência de Deus. Aqueles que têm fé e reconhecem realmente o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, voltamos a dizer, não é um débito liquidado,
é uma conta que foi paga. Imagine que você tem um débito com alguém e você não consegue quitar esse débito e essa pessoa pode perdoar a sua dívida. Agora coloque a situação como se alguém no seu lugar fosse e quitasse essa dívida, fosse lá e pagasse essa dívida. Qual seria o seu relacionamento com aquela pessoa que te beneficiou pagando essa dívida? Esse é o nosso relacionamento com Cristo. Essa providência de Deus envolve a quitação do débito, da conta, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conceito de graça é muito importante para nós, para que a gente entenda esse favor, essa bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos ver que a graça não é simplesmente um favor pequeno, mas não simplesmente um favor da salvação, mas é um favor contínuo na nossa vida. Sem dúvida, a salvação é o maior aspecto da graça, mas Deus continua nos abençoando todos os dias. Ele continua suprindo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não fará todas as coisas para com que a gente esteja unido a Ele. Esse conceito precisa estar claro no nosso coração. Precisamos entender claramente que Deus continua trabalhando nas nossas vidas para que a gente permaneça ligado a Ele. Esse é um conceito de graça que você precisa guardar com você. E quero falar também com vocês a respeito da expiação, dentro desse planejamento de Deus, desse propósito de Deus. A palavra, o termo expiação, é um dos termos que você vai ver na palavra de Deus, você vai ver nas literaturas, vai se habituar a ver esse termo. Associe sempre esse termo a uma reconciliação. O termo está ligado à reconciliação. É reconciliação de Deus com o homem. Ou seja, é uma forma para que o homem pudesse ter novamente o contato com Deus. A palavra nos diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E a questão da reconciliação era necessária, porque nós, homens, estávamos separados da grandeza de Deus. Dentro da expiação, então, existe essa reestruturação de um relacionamento, algo que você também precisa entender. Dentro da expiação, o que é a propiciação? Propiciação, apaziguar a ira de Deus. Pelo fato de sermos pecadores, pela queda de Adão, nós estávamos destinados à ira. Com a vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, essa ira podia então ser apaziguada. E nós poderíamos ser retirados dessa condição de pessoas, de homens, de criaturas destinadas à ira de Deus. Sempre que você ouvir a palavra propiciação, está relacionado a isso. Quando ouvimos a palavra redenção, é a libertação do mal. O mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. E desde o momento em que o homem caiu, o inimigo vem dominando o homem, vem dirigindo o homem. Acontece que através do nosso Senhor Jesus e o aspecto dele como libertador, então nós temos a redenção. Nós somos livres das garras do mal e podemos agora caminhar livremente. O Senhor Jesus então foi e pagou essa conta por nós, como nós já apresentamos. Ele se deu por nós. Esse termo nós chamamos de substituição penal. A pena que era para nós, a conta que a gente deveria pagar, a conta que pertencia a nós, aquele aspecto que nós costumamos dizer que nós deveríamos morrer ali na cruz do Calvário, essa é a verdade, mas ele, por uma substituição penal, então pagou essa conta por nós. Segue o versículo que está apresentado para nós, aí no seu slide, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos o Senhor veio então para dar a sua vida. Não veio Ele para ser servido, mas veio Ele para morrer no nosso lugar, para dar a vida para que muitos fossem resgatados. Essa expiação, então, não se limita a mim, a você, não se limitou àqueles homens daquela época. Essa expiação, ela não tem limite. É o preço pago para todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo. A conta foi paga por completo. Todos aqueles que, então, aceitarem, aqueles que reconhecerem, aqueles que se prostrarem diante do Senhor Jesus, eles, então, receberão o benefício da expiação. Receberão essa graça. Como dissemos, disponível para todos os homens, mas só pode ser aceita, só pode pegar essa graça, se apropriar dessa graça, aquele que verdadeiramente